Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje a gente vai resolver mais uma prova de raciocínio lógico, dessa vez uma prova para o cargo de agente da Polícia Civil de Santa Catarina. Essa prova aconteceu lá em 2017 e foi organizada pela banca FEPES. E essa prova foi pedida, né? A resolução desse vídeo foi pedida por um amigo aqui do nosso canal, que é o 40 Albino, mais conhecido como Homer Simpson. Ele escreveu para a gente: gostaria que resolvesse alguma prova de raciocínio lógico de alguma polícia civil de outro estado, sem ser de São Paulo. Aqui no canal a gente tem uma playlist só com provas da Polícia Civil de São Paulo de raciocínio lógico. Se você não conhece esse material, veja esse link aqui, né? Então, ele pediu e mandou para a gente essa prova de Santa Catarina. Então, estamos aqui resolvendo para você, Homer Simpson, e para todo o Brasil essa prova da Polícia de Santa Catarina. E o legal, ele deixou pra gente uma contribuição, clicou lá no valeu, clicou no botão valeu demais, tem aqui embaixo, fez a contribuição dele, muito obrigado pela sua contribuição, toda contribuição é bem-vinda. São formas que você pode ajudar o nosso trabalho. Você pode ajudar doando, né, clicando aí no botão valeu, se você tiver condições para isso, obviamente. Pode deixar o like no vídeo, pode compartilhar o vídeo, pode deixar o seu comentário. Todas são formas muito bem-vindas de interação que vocês podem fazer e ajudam a divulgar o nosso trabalho e fazer crescer o nosso canal. Combinado? É uma forma de retribuir. Eu ajudo você, você me ajuda e assim todos nós crescemos juntos, beleza? Essa prova tem 15 questões, então ativa os neurônios e vamos às questões. Tá pronto? Tá pronta? Vem comigo. A primeira questão é a questão de associação. Um pai paga mesada mensal para seus 5 filhos, a saber, Cláudia, Arthur, Joaquim, Danilo e Beatriz, nos valores de 100, 200, 400, 600 e 700 reais, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que, fez 3 afirmações, já já a gente lê, portanto, a mesada mensal de Arthur em reais é de quanto? Bom, a gente tem 5 pessoas, a pessoa C, A, J, D e B. Vamos colocar as 5 pessoas, A, B, C, D e J, né? E cada uma ganha um desses valores aqui. O que a gente tem que fazer é associar a pessoa ao valor que ela recebe. A mesada da Cláudia é o dobro da mesada de Beatriz. Então, a Cláudia ganha o dobro da Beatriz. Quais são os valores aqui que tem o dobro? 200 é o dobro de 100. 400 é o dobro de 200. 600 é o dobro de 300. Tem 300 aqui? Não. Então, a Cláudia não pode ganhar 600. 700 é o dobro de 350. Não tem aqui. Então, a Cláudia não pode ganhar 700. A Cláudia vai ganhar ou 200, que é o dobro de 100, ou 400, que é o dobro de 200. Então, escreve aqui. A Cláudia ganha ou 200 ou 400. 200 ou 400. E a Beatriz? A Beatriz ganha metade. A Beatriz ganha ou 100 ou 200. Ou 100 ou 200. Fechou? Segunda afirmação, o valor que Danilo recebe em um mês é igual ao que a Beatriz recebe em 3 meses. Então, o Danilo ganha mais que a Beatriz. Quantas vezes mais? 3 vezes mais. Então, o Danilo vai ganhar 3 vezes 100, 300. Ele pode ganhar 300. Tem 300 aqui? Não. Então, ele não pode ganhar 300. 3 vezes 200 dá 600. Então, o Danilo ganha 600 reais. Se ele ganha 600, que é o triplo, né, de 200, a gente descobriu que a Beatriz não ganha 100, a Beatriz ganha 200. Beleza? Então, risca o 100 aqui da Beatriz. Se a Beatriz ganha 200, a Cláudia não pode ganhar 200, a Cláudia vai ganhar 400. Fechou? Falta agora só o J e o A. A mesada do J, a mesada do Joaquim, é maior que a do Danilo. Então, Danilo ganha 600, o Joaquim ganha mais que 600. O único valor maior que 600 é 700 reais. Sendo assim, o Arthur ganha, tem aqui 200, 400, 600, 700. O Arthur ganha o menor valor, ele ganha 100 reais. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas. Se tiver dúvidas ou perguntas, só me escrever, deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários. Se não tiver dúvida, já sabe, deixa aquele alô pra gente. Combinado? Vamos para a próxima, questão 97, questão que é para te lembrar de deixar o like no vídeo. Sejam P e Q números reais tais que, se P dividido por 3 é maior que 15, então Q é menor ou igual a 2P.
Logo, podemos afirmar corretamente que aqui a gente tem uma proposição com o se então, a chamada condicional, e ele quer uma afirmação que seja igual a essa, que seja equivalente a essa, né? Ele quer uma conclusão a partir dessa, então ele quer uma proposição equivalente a essa, uma proposição que tenha uma tabela verdade semelhante à tabela verdade desse se então. Como que a gente constrói uma equivalente de uma condicional? Então, se então, quando você observar o conectivo se então, esse conectivo se chama condicional. Para se construir a equivalente da condicional, uma das formas é voltar negando tudo. O que significa isso? Você vai manter o se então, só que o que era então vai virar se e o que era se vai virar então, lembrando de negar as duas partes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é negar essas duas proposições. Vai negar P dividido por 3 é maior que 15. Como que a gente nega isso? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Ó? P dividido por 3 é maior que 15. A gente pode eliminar esse denominador passando ele para o lado de cá ao multiplicar o 15. Né? 3 vezes 15 dá 45. Então, a gente vai ter que P é um valor maior que 45. Beleza. Para isso aqui ser mentira, ou seja, para a gente negar isso, o que tem que acontecer? O P tem que ser ou igual a 45 ou menor do que 45. Então, a negação de P é maior que 45 é P é menor ou igual a 45. Fechou? Mesma coisa para essa afirmação aqui. Vamos negar que é menor ou igual a 2P. Como que a gente nega que Q é menor ou igual a 2P? O Q não pode ser igual, não pode ser menor. Então, o Q tem que ser maior do que 2P. Para negar que é menor ou igual a 2P, a gente vai dizer que Q é maior do que 2P. Fechou? A gente tem, então, a negação das duas proposições. O que era então vai virar se. Então, a gente vai falar se Q é maior que 2P. Se Q é maior que 2P, o que era se vai virar então. Então, P é menor ou igual a 45. Essa afirmação é equivalente a essa aqui, né? Então, elas têm a mesma tabela verdade. Beleza? Procura nas respostas. Se Q é maior que 2P, então P é menor ou igual a 45. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Se você tiver dúvidas nesse conceito aqui de equivalência, né, equivalência lógica, veja as nossas aulas de raciocínio lógico. Aqui nessa playlist você encontra todas as aulas de raciocínio lógico disponíveis aqui no canal, com conteúdos que sempre estão presentes nos concursos. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 98. Uma reunião conta com X pessoas. Destas, 7 usam seus celulares para enviar mensagens, 10 usam o celular para jogar, 5 usam o celular para enviar mensagem e jogar, e 3 não usam o celular. Portanto, x é igual a quanto? Aqui a gente tem uma questão de conjunto. Se você pratica essas questões todos os dias, você sabe que tem um macete para calcular aqui, né, o total dos elementos. O que você vai fazer? Você vai somar tudo que está separado, subtrair o que está na interseção, né? Então, aqui, ó, você tem as pessoas fazem duas coisas, ou enviam mensagens ou jogam. Você tem as pessoas que enviam mensagens, as pessoas que jogam, as pessoas que enviam e jogam. Então, você vai somar 7 mais 10, 17. Vai subtrair esse que tem as duas coisas, 17 menos 5, 12. E vai somar aqui com essas pessoas que não fazem nada. 12 mais 3, 15. Então, 15 vai ser a resposta da questão, né? Então, soma tudo e subtrai a interseção. A interseção é aquilo que tem as duas coisas que estão presentes, né? As pessoas que enviam mensagens e jogam. Isso é só um macete, né? Para quem faz as questões todo dia, o dia todo. Então, consegue visualizar isso de uma forma mais rápida, né? Mas para você que está começando a estudar agora, veja de onde saiu isso aqui. A gente tem dois conjuntos. A gente tem o conjunto das pessoas que mandam mensagens e a gente tem o conjunto das pessoas que jogam, né? Usam o celular para jogar joguinhos. E esses dois conjuntos se encontram. Uma área de encontro dos dois conjuntos é a chamada interseção dos dois conjuntos, né? Quando você tem um problema assim, você normalmente começa pela interseção.
Quantas pessoas estão aqui na interseção? Por que é interseção? Eu tenho aqui esse espaço formado pelo lado verde e pelo lado azul, né? Então, estão encontrando. Quantas pessoas estão aqui dentro? 5 pessoas. 5 pessoas usam o celular para enviar mensagem e jogar. Então, aqui a gente tem 5 pessoas aqui, né? Agora, quantas pessoas usam o celular para mandar mensagens? 7 pessoas usam seus celulares para enviar mensagens. Isso significa que dentro do conjunto azul inteiro tem que ter 7 pessoas. Só que dessas 7, 5 a gente já colocou aqui na interseção. Então, quantas pessoas vão usar o celular só para mandar mensagens? São o total de pessoas menos essas que a gente já colocou aqui. São 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2 pessoas. Traduzindo, 2 pessoas usam o celular só para mandar mensagens, 5 pessoas usam o celular para mandar mensagens e jogar, né? Somando o total de pessoas que usam o celular para mandar mensagens, tem 5 mais 2, 7, ok? O mesmo raciocínio você faz aqui para as pessoas que usam o celular para jogar. São 10 pessoas que estão dentro do conjunto verde. Dessas 10, 5 já estão aqui. Então, 10 menos 5 dá 5. 5 pessoas usam o celular só para jogar. Agora, fica fácil calcular o total de pessoas. Basta somar todas essas, mais as 3 que não usam o celular para nada. 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 3, 15. Então, observe, o resultado deu exatamente o mesmo, né? Então, 15 é mesmo a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Conseguiu entender? Espero que sim, tá bom? Vamos para mais uma, questão número 99. Questão de função. Uma empresa farmacêutica testou um novo remédio em um grupo de pessoas. Todas tomaram o remédio no mesmo dia, no mesmo momento. 2 pessoas apresentaram reação alérgica no mesmo dia da ingestão do remédio. Tomou o remédio, teve reação alérgica, né? Então, no tempo zero, 2 pessoas tiveram reação alérgica. De fato, a empresa verifica que o número de pacientes que apresentaram reação alérgica ao remédio é dado pela função R de T é igual a vezes T mais B, onde T é o tempo em dias a partir da ingestão do remédio e A e B são números reais. A e B são números reais. Então, o número de pessoas que têm reação alérgica é igual a A vezes o número de dias que se passaram desde que a pessoa tomou o remédio, mais B. A e B são números reais, números constantes. Se após 3 dias 5 pessoas apresentaram reação alérgica, quantas pessoas apresentaram reação alérgica após 6 dias? Então, uma questão de função do primeiro grau. Para descobrir quantas pessoas apresentaram reação com 6 dias, primeiro a gente precisa descobrir os valores de A e B. A gente tem aqui 2 informações importantes. A gente tem aqui que 2 pessoas tiveram reações alérgicas assim que tomaram o remédio, no mesmo dia, ou seja, no tempo zero. Então, quando o tempo é zero, o T é zero, o R, número de pessoas que tiveram reação alérgica, é igual a 2. Então, vamos substituir, certo? Então, quando T é igual a zero, R é igual a 2. Vamos pegar a nossa equação. Então, a gente vai ter A vezes zero, o T é zero, A vezes zero, mais o B é igual ao R, é igual a 2. Só inverter a ordem, passei o R para o lado de cá, tá bom? Então, A vezes 0 mais B é igual a 2. A vezes 0 dá 0, então eu vou ter que B é igual a 2. Descobri o valor de B. Outra informação, se após 3 dias, então quando T é 3, 5 pessoas apresentaram reação alérgica. Então, quando T é 3, o R é 5, beleza? Então, quando T é igual a 3, R é igual a 5. De novo, A vezes o T, A vezes o 3, 3 dias, mais o B, que a gente já descobriu que é 2, isso tudo é igual a 5. 5 pessoas tiveram reação alérgica quando o tempo era igual a 3, né?
3 vezes A dá 3A, 3A mais 2, eu posso pegar esse 2 positivo e passar para cá negativo, 5 menos 2 dá 3. Então, vou ficar com 3A é igual a 3, né? 3A é igual a 3. O A vai ser 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Descobri o valor de A. Sei o valor de A, que é 1. Sei o valor de B, consigo calcular o número de pessoas que tiveram reação alérgica quando T é igual a 6. Só substituir tudo. Vou substituir o A por 1, o T por 6 e o B por 2. Beleza? Então, se o T é igual a 6, a gente vai ter A1 vezes o T, 6, mais 2, que é o B, é igual a 1 vezes 6, 6, 6 mais 2 dá 8. Então, 8 pessoas tiveram reações alérgicas com 6 dias. Essa é a resposta dessa questão. Questão aí de função do primeiro grau. Beleza? Vamos para mais uma, questão número 100. É a questão da inscrição. Já está inscrito aqui no canal? Se não ainda, inscreva-se já! Questão de porcentagem. Uma empresa emprega 60 homens e 70 mulheres. 75% dos homens falam inglês, enquanto 40% das mulheres não falam inglês. Logo, o número de empregados desta empresa que são mulheres ou falam inglês é qual? Então, observe o que ele quer. Ele quer número de empregados que são mulheres. Então, a gente tem pelo menos 70 pessoas, porque 70 são mulheres, ou pessoas que falam inglês. Mulheres ou falam inglês. Só que dentro das mulheres, a gente tem mulheres que falam inglês e que não falam inglês. Então, você não vai contar as mulheres que falam inglês duas vezes, né? Você vai contar as mulheres que falam inglês só aqui dentro, só dentro do total, beleza? Então, a única coisa que você precisa fazer para resolver essa questão é calcular quantos homens falam inglês, beleza? Então, o problema quer mulheres mais pessoas que falam inglês. Quantos homens falam inglês? 75% dos homens, 75% de 60, 75% de 60 homens falam inglês. Pode resolver pelo jeito tradicional. 75% é 75 dividido por 100. Faz 75 sobre 100 vezes 60. Pode usar número decimal. 0,75 vezes 60. Pode usar o macete aqui do canal, né? 75% é a mesma coisa que 50% mais 25%, né? 50% de qualquer número é a metade desse número. Então, 55% de 60 é 60 dividido por 2 é 30. E 25% é a metade de 50, né? Então, 25% de 60 vai ser a metade de 30. Metade de 30 é 15. Sendo assim, 75% é 30 mais 15. 30 mais 15 dá 45. Beleza? É só um macete para fazer a continha com valores mais redondos, mais rápido. Ok? Mas se não gostar, não precisa usar. Usa aí o jeito tradicional. Ok? Então, a gente tem que 45 homens falam inglês. Sendo assim, o total de pessoas que ele quer são as 70 mulheres, incluindo mulheres que não falam e falam inglês, mais o resto das pessoas que falam inglês, que são 45 homens. 70 mais 45 dá 115, né? 70 mais 30, 100. 30 para 45 falta 15, né? 100 mais 15, 115. 115 pessoas são mulheres ou falam inglês. Essa é a resposta dessa questão. Então, no meu ponto de vista, a parte mais difícil dessa questão era interpretar o que ele queria. Ele quer mulheres ou falam inglês. Pessoas que são mulheres ou falam inglês. Só que dentro das mulheres, você já contou mulheres que falam inglês. Ok? Não precisava contar duas vezes. Não podia contar duas vezes. Vamos para mais uma. Questão número 101. Questão de progressão aritmética. Em um shopping, o estacionamento é gratuito pela primeira hora. A segunda hora, ou fração desta, custa R$ 2,50. Né? Chegou na segunda hora, paga R$ 2,50. Fez 2 horas e meia, paga mais R$ 2,50. A terceira hora, ou fração, R$ 2,75. A quarta hora, ou fração, custa R$ 3,00 e assim sucessivamente. O custo de deixar um carro nesse estacionamento por 14 horas e meia é de quantos reais? Então, questão de progressão aritmética típica. Você tem uma sequência de números, né? Na primeira hora, você não paga nada, então não coloquei aqui. Na segunda hora, você vai ter o primeiro termo da sua progressão, é 2,50. Terceira hora, 2,75. Quarta hora, R$ 3,00. Ele quer chegar lá na 14ª hora, então observa, o número do termo
é uma posição antes do número da hora. Se a hora é 2, o termo é 1. Se a hora é 3, o termo é 2. Se a hora é 4, o termo é 3. Então, se a hora é 14, o termo vai ser o 13, beleza? Então, quer descobrir o valor do 13º termo dessa sequência. Na hora da prova, não sabe as fórmulas da progressão aritmética? Não tem problema. Como são só 14, vai na raça. Os números aqui estão aumentando de 25 em 25 centavos, né? 2,50 mais 25 centavos, 2,75 mais 20 centavos, R$3, mais 25 centavos, 3,25, 3,50, 3,75, até chegar na 14ª hora. Pode fazer na raça, né? Mas meu papel aqui é te ajudar a lembrar de algumas fórmulas importantes, porque se ele falasse na 100ª hora, o carro ficou lá durante 100 horas, ia dar um pouquinho de trabalho fazer 100 termos na hora da prova, né? Então, vamos lá, primeira coisa, vamos calcular a razão da progressão aritmética. Os números estão aumentando de quanto em quanto? Estão aumentando de 25 em 25 centavos. Então, a razão dessa progressão, para calcular a razão de uma progressão aritmética, pega o termo e subtrai o antecessor. 2,75 menos 2,50 dá 25 centavos. R$3 menos 2,75 dá 25 centavos. Qualquer termo menos o antecessor vai dar 25 centavos. Aí a gente usa o termo, a fórmula do termo geral da progressão aritmética, né? O termo que está na posição n é igual ao primeiro termo mais o número de termos que a gente quer menos 1 vezes a razão, né? Então a gente quer o termo que está na posição 13, o A13. O A13 é igual ao A1, que é 2,50, mais o número de termos 13 menos 1, vezes a razão, que é 0,25. 13 menos 1 dá 12. 12 vezes 25 centavos. 25 centavos é metade de 50 centavos. 50 centavos é meio. 12 vezes meio, metade de 12. 6. Metade de 6, 3. Então, 25 centavos vezes 12 vai dar R$3, né? Então, o A13 vai ser 2,50 mais 12 vezes 25. 12 vezes 25 centavos é 3. Então, a gente vai ter 3 mais 2,50, 5,50. A 14ª hora custa R$ 5,50. Agora, a gente vai para a soma dos termos da progressão aritmética. Soma dos termos da PA. Tem que somar todos os valores da segunda hora até a 14ª hora, mais a meia hora, né? Então, soma dos termos de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo, mais o termo que está na posição que você quer, vezes o número de termos dividido por 2. A1 mais a n vezes n sobre 2. Né? Primeiro termo, 2,50. Termo que está na posição 13, 5,50. Número de termos, 13. Então, a gente vai ter 2,50 mais 5,50 vezes 13 dividido por 2. 2,50 mais 5,50 é fácil ou difícil? É fácil. Soma os números inteiros. 2 mais 5, 7. Então, você vai ter R$7 mais 50 centavos, 7,50. 7,50 mais 50 centavos, R$8. Então, você vai ter 8 vezes 13 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 13, né? 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 13. 4 vezes 13, 4 vezes 10 dá 40. 4 vezes 3, 12. Então, vai dar 40 mais 12, 52. Beleza? Então, R$52 é o valor que ele vai pagar da segunda hora até a 14ª hora. Mas tem mais meia hora ainda, né? Que é 14 horas e meia. Então, vai ter mais 5,50. 52 mais 5,50, R$57,50. Esse é o valor todo que ele vai pagar. É um valor que é menos que R$75. Então, menos que 75 é a resposta dessa questão. Beleza? Se fizer na raça, calcula todos os valores e depois soma todos os valores. Ok? Vamos para mais uma, questão número 102. Questão de razão e proporção. Em uma cidade, a razão entre os agentes policiais homens e agentes policiais mulheres é de 4 para 12. Tem 4 homens para 4 homens para 12 mulheres, ou seja, tem mais mulheres que homens. Sabe-se também que o número de agentes mulheres é maior que o número de agentes homens em 16. Beleza. Para que a razão entre o número de agentes homens e o número de agentes mulheres passe para 1 para 2, ou seja, tenha um homem para cada 2 mulheres, qual o número de agentes homens é necessário contratar sem contratar nenhuma agente mulher? Vamos lá. Vamos colocar as informações que o problema deu.
Se você dividir o número de homens pelo número de mulheres, o resultado vai dar 4 sobre 12. Homens dividido por mulheres é igual a 4 sobre 12. E o número de mulheres é igual ao número de homens mais 16. O número de mulheres é igual ao número de homens mais 16. Por quê? Porque as mulheres excedem os homens. Se elas excedem, elas estão a mais do que os homens em 16 unidades. O que a gente pode fazer aqui? Eu preciso descobrir quantos homens e quantas mulheres tem, né? Então, eu posso pegar esse H mais 16, que significa M, e substituir aqui embaixo por esse M. Onde tiver M, eu vou colocar H mais 16. Então, eu vou ter H dividido por H mais 16 é igual a 4 sobre 12. Multiplica cruzado, né? É uma propriedade geral das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Ou seja, se você multiplicar como se fosse um x, você pode igualar essas multiplicações. Então, você vai fazer 12 vezes h, 12h, é igual a 4 vezes h, 4h, mais 4 vezes 16, 4 vezes 10, dá 40. 4 vezes 6, 24. 40 mais 24, 64. Beleza? Para calcular o H, pega esse 4 que está positivo, passa para cá negativo, 12H menos 4H, ou seja, 12 laranjas menos 4 laranjas dá 8 laranjas, 8H. 8H é igual a 64, H vai ser 64 dividido por 8, 64 dividido por 8 dá 8, né? 8 vezes 8, 64. Então, o número de homens é 8. E o número de mulheres? O número de mulheres é igual a 8 mais 16, né? 8 mais 16, 24 mulheres. Beleza, descobrimos o número de homens e mulheres. O que o problema quer? Quer que a nossa proporção passe para 1 para 2. Ou seja, o número de mulheres não vai alterar, né? Sem contratar nenhuma mulher. Beleza. Quantos homens a gente tem que ter para o número de homens ser a metade do número de mulheres? Né? Porque 1 para 2 é a metade. Você vai ter a metade de homens em relação ao número de mulheres. Ou o dobro de mulheres em relação a homens. A metade de 24 é 12. Tem que ter 12 homens para a nossa proporção ser 1 para 2, certo? Porque 12 dividido por 24 vai dar 1 sobre 2. Se você tem 8, tem que contratar quanto? Tem que contratar 4 homens, porque 12 menos 8 dá 4. Né? Então, para ficar 1 para 2, tem que acrescentar 4 homens. Olha só, você tinha 8 mais os 4 que você acrescentou, 8 mais 4, dividido pelas mulheres, 24. 8 mais 4, 12. 12 dividido por 24 simplifica tudo por 12. 12 dividido por 12 dá 1. 24 dividido por 12 dá 2. Chegamos na proporção que ele quer, 1 para 2. Beleza? Então, tem que contratar 4 homens para somar os 8 para essa proporção chegar aí em 1 para 2. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Está tranquilo? Está favorável? Está tranquilo? Está favorável? Vamos para mais uma. Questão número 103. Duas concessionárias, digamos Z e Y, vendem um automóvel com configurações idênticas. Tem acento circunflexo aqui no E, tá? Na concessionária Z, o automóvel é R$ 2.000 mais barato que na concessionária Y. Então, na concessionária Y é mais caro. Quanto mais caro? R$ 2.000. Y é igual a Z mais 2.000. Sabes que se a concessionária Y conceder um desconto de 3% no automóvel, ou seja, se a gente pagar 97%, né? Você considera 100%, dá um desconto de 3, 100 menos 3, 97. Você pagar 97% do valor de Y, o preço na concessionária Y é R$ 100 menor que o preço na concessionária Z. Portanto, o preço do automóvel na concessionária Z é de quanto? Vamos calcular. Então, você sabe que o preço Y é igual ao preço Z mais 2.000, né? Ou o preço Z é Y menos 2.000, né? Por quê? Porque o Z é mais barato. O automóvel é 2.000 mais barato que o Y. Então, o Z é igual ao Y menos 2.000. Se você passar o 2.000 para cá, você vai ter Y é igual a Z mais 2.000. Não importa a ordem que você vai fazer, né? Então, você pode fazer Z é igual a Y menos 2.000 ou Y é igual a Z mais 2.000. Tanto faz. E a outra parte, 97% de Y é igual ao preço Z menos 100. Né? O preço na concessionária Y é R$ 100 menor que na concessionária Z. Então, 97% de Y é igual a Z menos 100. Consegue visualizar isso?
97% do preço de Y vai ser o preço Z menos R$100. Vai ser R$100 mais barato que Z, ok? 97% é 97 dividido por 100. Pode fazer na forma de fração, pode fazer em número decimal como eu fiz aqui, né? Então, 97 dividido por 100 dá 0,97. O de é uma multiplicação. 0,97 vezes y é igual a z menos 100. Ok? O que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar esse valor de z, z não é igual a isso, e substituir aqui. Onde tiver z, coloca y menos 2000. Então, eu vou ter 0,97y é igual a o z, y menos 2000, menos o 100, certo? Se eu quero calcular o y, qual o valor que eu tenho aqui junto do y, gente? Aqui eu tenho 1, né? 1y. Se não está mostrando, o valor é 1. 1y. 1y é maior do que 0,97y. Se eu quero calcular o y, então vou pegar o valor menor, passar para o lado de cá, né? Porque eu vou ter um valor positivo. Tudo que não tiver y, eu passo para cá. Então, eu vou ter menos 2.000 menos 100, dá menos 2.100, passo para cá com mais 2.100. Né? Então, 2.100 é igual a 1y menos 0,97y. 1 menos 0,97, R$1 menos 97 centavos, pensa assim que fica fácil. Você tem R$1 e subtrai 97 centavos, sobra quanto? Sobram 3 centavos, né? Então, 0,03, 3 centavos de y, ok? Falei em valor de dinheiro, porque aí fica mais fácil de você visualizar. R$1 menos 97 centavos, 3 centavos, certo? 3 centavos você não representa assim. Se tivesse aqui, seria 30 centavos, né? Então, agora para calcular o y, só fazer a divisão. Vou passar o 0,03 que está multiplicando o y para o outro lado, dividindo. Vou ficar com 2.100 dividido por 0,03 é igual a y. Como é que a gente faz essa divisão? A gente elimina a vírgula. Para eliminar a vírgula, tem que andar com ela duas casas para a direita, ou seja, tem que multiplicar por 100. Multiplico o denominador e o numerador por 100, né? Então, 0,03 vezes 100 vai dar 3. Esse número aqui vezes 100 é esse número com 2 zeros. Ele tinha 2 zeros, vai ficar com 4. 1, 2, 3, 4. Né? Agora fica fácil a divisão. 21 dividido por 3 dá 7, então essa divisão vai dar 7 com 1, 2, 3, 4 zeros. 7 com 1, 2, 3, 4 zeros. Então, o y vale R$70 mil. O carro custa R$70 mil. E o carro Z? É o que ele quer saber, né? O preço do Z. O Z custa 70 mil menos 2.000. 70 mil menos 2.000 dá 68 mil. Essa vai ser a resposta dessa questão. 68 mil é um valor maior que 67.500, menor que 72.500. Então, é uma questão de porcentagem, certo? Vamos para mais uma, questão número 104. Olha o like no vídeo. Essa é uma questão, outra questão de progressão aritmética, uma questão mais teórica de progressão aritmética. 3 colegas pescam 21 quilos de peixe juntos e dividem todo o resultado da pescaria de maneira a formar uma progressão aritmética em que o mínimo que um deles pode receber é 1 quilo de peixe. Portanto, o máximo que um dos colegas pode receber de peixe é qual? Então, a gente tem uma progressão aritmética. Ele falou para a gente, né? Só que a gente não sabe quanto que cada um recebeu. Numa progressão aritmética, com 3 termos, você pode ter os seguintes termos. X menos a razão, x e x mais a razão. Né? A razão de quê? Razão da progressão aritmética. Né? Então, você vai ter 3 termos. Os termos podem ser esses. X menos a razão, x e x mais a razão. Se você pegar qualquer um e subtrair pelo antecessor, o resultado vai ser a razão da progressão aritmética. Né? Concorda? Né? Poderia fazer de outras formas? Poderia colocar x, x mais r, x mais 2r. Poderia ser assim também. Né? Mas se a gente fizer assim, a gente vai chegar no valor de x. Então, como que eu sei que eu vou chegar no valor de x? Que eu tenho menos r mais r aqui. Se eu somar os 3 termos da nossa progressão aritmética, o resultado vai dar 21 quilos. Então, x menos r mais x mais x mais r vai dar 21. Menos r mais r dá 0. 1x mais outro x dá 3x. 3x igual a 21. X vai ser 21 dividido por 3. 21 dividido por 3 dá
7. Então, a pessoa do meio ganhou 7 quilos de peixe. O menor valor que um deles pode receber é 1 quilo. Então, essa pessoa aqui, o menor valor que ela recebeu foi 1 quilo. Então, x menos r vai ser igual a 1. X menos r igual a 1. Se eu sei que o x vale 7, vou ter 7 menos r igual a 1. O r passa para cá positivo, né? O 1 passa para cá negativo. 7 menos 1 dá 6. A razão da nossa progressão é 6. Se a razão é 6, a gente consegue calcular o maior valor. O maior valor vai ser x mais r, ou seja, 7 mais 6. 7 mais 6 dá 13. Então, a pessoa que ganhou mais ganhou 13 quilos de peixe. Essa é a resposta dessa questão, né? Então, é uma questão teórica, porque você deveria saber montar aqui a sua progressão sem ter os valores da progressão e os valores da razão, né? E o valor da razão da progressão. Ok? Vamos para a próxima questão, questão número 105. Para o pagamento de um bem, uma pessoa concorda em pagar R$ 6 no primeiro mês, R$ 12 no segundo mês, 24 no terceiro e assim sucessivamente por 10 meses. Portanto, o valor total que a pessoa pagará pelo bem é qual? Então, aqui você tem uma progressão o quê? Geométrica, né? Porque os valores estão sendo multiplicados para gerar o próximo valor. Ó. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Né? Então, quando você multiplica o valor antecessor por um valor constante, você tem uma progressão geométrica. De novo, como são só 10 meses, você pode fazer na raça. Vai multiplicando por 2 e depois soma tudo. Não, se ele tivesse pedido 100 meses, ia dar para você fazer na raça, na prova? Ia gastar um tempo grande, né? Então, vale a pena saber, ter conhecimento das fórmulas. Fórmula da progressão geométrica, né? Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 12, o terceiro termo é 24. Razão da nossa progressão aritmética é 2, os termos estão sendo multiplicados por 2. Como que você descobre? Você pega um termo e divide pelo termo anterior. 12 dividido por 6 dá 2, 24 dividido por 12 dá 2. Qualquer número dividido pelo antecessor vai dar 2. E a gente quer descobrir o total quando tiver 10 termos. Então, o primeiro passo, a gente descobre qual é o 10º termo da nossa PG, da nossa progressão geométrica. Termo geral da progressão geométrica, o termo que está na posição n é igual ao A1 vezes a razão da progressão geométrica elevado a n menos 1, número de termos menos 1. Ok? Então, o A10 vai ser o A1, 6, vezes 2 elevado a 10 menos 1, 2 elevado a 9. Ok? Então, A10 é igual a 6 vezes 2 elevado a 10 menos 1. 10 menos 1, 9. Então, 6 vezes 2 elevado a 9. 2 elevado a 9, 2 elevado a 10 é 1024, 2 elevado a 9 ele dá 512, né? Então, a gente vai ter A10 igual a 6 vezes 512. 6 vezes 512, pode fracionar, faz 6 vezes 500, 6 vezes 5, 30, 3.000, 6 vezes 10, né? 6 vezes 12 é fácil, dá 36, né? Então, a gente vai ter 6 vezes 12 é 36, 6 vezes 12 é 72. 3 vezes 12 é 36. 36 mais 36, 72. Então, o A10 vai ser 3.072. Achamos o último termo, né? No último mês, ele vai pagar 3.072. É isso que ele quer saber? Não! Ele quer saber o total que vai pagar. O total que ela vai pagar a gente tem que somar todos os valores. A soma dos termos da progressão geométrica é dada por A1 vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, A1 é 6, a razão é 2, o número de termos é 10, a razão aqui embaixo é 2 de novo. Então, a gente vai ter 6 vezes 2 elevado a 10 menos 1 dividido por 2 menos 1. Ok? 2 menos 1 vai dar 1, então a gente vai ter aqui 2 elevado a 10 menos 1, 1024 menos 1, 1023, 6 vezes 1023, R$ 6.138. Então, essa é a resposta da questão, ele vai pagar isso tudo aqui, R$ 6.138, é um valor maior que 6.100,
menor que R$ 6.200. Ok? Como eu disse, quer fazer na raça? Pode fazer na raça. Vai multiplicando por 2, por 2, por 2, até chegar em 3.072, né? Chegou em 3.072, soma todos os números. Combinado? Tá entendendo? Já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu aqui no canal? Bora para a próxima, questão número 106. Uma questão de função bem conceitual. Uma função f definida nos números reais é dita injetiva se x diferente de y, então f de x é diferente de f de y. Então, se o x for diferente do y, o resultado da função com base em x vai ser diferente do resultado da função com base em y, né? Considere as afirmativas abaixo, falando se elas são injetivas ou não. A sinal alternativa contém todas as afirmativas corretas. Então, vamos lá. Traduzindo isso aqui, o que é uma função injetiva? Uma função é injetiva, ela vai associar elementos de um grupo a elementos diferentes do outro grupo, sem que nada seja repetido. Então, se o x for 1, o resultado vai ser azul. Se o x for 2, o resultado vai ser verde. Se o x for 3, o resultado vai ser branco. Cada valor de x está associado a um valor diferente do y, está associado a um valor diferente do f de x, né? O resultado da função vai ser um número diferente. Isso classifica uma função como sendo uma função injetiva. Conseguiu visualizar? Aí a gente tem que olhar aqui, ó. A função f, dada no conjunto dos números reais, é f de x, ou seja, y, é igual a x ao quadrado. Essa função é injetiva? Se eu tiver valores diferentes de x, eu consigo encontrar sempre valores diferentes como resultado? Vou te dar um exemplo de que não. Se o x for 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, f de 1 é 1, certo? Quando x é 1, o resultado é 1. Agora, se o x for menos 1, então o x é diferente. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos menos dá mais, né? Então, vou ter 1 vezes 1, vou ter mais 1. Ou seja, para valores diferentes do x, quando o x for 1, quando o x for menos 1, eu obtive valores iguais na minha função. Se eu obtive valores iguais, ela não é uma função injetiva. Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Então, a primeira afirmação está errada. Essa aqui, f de x igual a 2, f de x igual a x ao quadrado, não é uma função injetiva. Segunda afirmação, se f é uma função tal que f de x é igual a f de y, ou seja, o resultado da uma é igual ao resultado da outra, isso implica que o x é igual ao y. Então, f é injetiva. Tá certo y. Tá certo y é ótimo, né? Tá certo isso. Se o resultado de uma é igual ao resultado da outra, isso significa que o x é igual ao y. Um exemplo. Se o x for 1, f de x vai ser verde. O exemplo lá das cores. Se o x é igual a 1, o resultado, f de 1, vai ser verde. Se o x for 2, o resultado, f de 2, vai ser azul. É só um exemplo aqui para facilitar a sua visualização. O que ele está falando? Se o f de x é igual a f de y, ou seja, se o verde é igual ao verde. Se o f de x é igual a f de y. Então, se verde é igual a verde, ou se azul é igual a azul, se as duas coisas são iguais, isso significa que o x vai ser igual ao y, né? Necessariamente, para verde ser igual a verde, o x tem que ser igual a y, ou seja, 1 tem que ser igual a 1. Eu vou ter que f de 1 vai ser igual a f de 1, entende? Então, essa é uma função injetiva, essa afirmação está certa. Terceira, a função f de x igual a menos 2x mais 5 é injetiva. Eu tenho aqui uma função com o valor de a negativo. A é o valor que está junto do x, né? Quando o valor de a é negativo, a gente tem uma função decrescente, uma função assim, ó, decrescente. É uma reta que os valores vão diminuindo do y. À medida que o x aumenta, o y diminui. Se ela é uma função decrescente,
Para cada valor do x, eu vou ter um valor de y específico. Então, essa também é uma função injetiva. Então, as afirmações 2 e 3 estão corretas. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. Ok? Então, essa é uma questão bem teórica, né, do conceito aí de função injetiva. Certo? Vamos para mais uma, questão número 107. Outro lembrete para você se inscrever. Dois professores, João e Maria, são contratados para corrigir 121 provas. Os dois começam a corrigir as provas simultaneamente e só param quando todas estão corrigidas. Nota-se ainda que, enquanto Maria corrige 6 provas, João corrige 5. Então, a Maria corrige uma prova a mais que o João, no mesmo tempo. Assinale a alternativa que indica corretamente quantas provas Maria corrigiu a mais do que João. Então, vamos lá. Vamos supor que, em 1 hora, a Maria corrige 6 provas e o João corrige 5 provas. Colocando um tempo aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Suponha que, em 1 hora, Maria corrige 6 provas e o João corrige 5 provas. Assim, em 1 hora, a Maria corrige uma prova a mais que o João. E juntos, eles corrigem 11 provas, né? Porque 6 mais 5 dá 11, certo? Então, em 1 hora, os dois corrigem 11 provas, sendo que a Maria corrige uma prova a mais que o João. Beleza. A gente tem 121 provas. Então, se a gente dividir 121 provas pelas 11 provas por hora que eles vão corrigir, a gente consegue descobrir quantas horas eles gastaram. 121 provas dividido por 11 provas por hora, eu vou ter 121 dividido por 11, dá 11, provas dividido por provas dá 1, né? Vai sobrar horas. Então, eu vou ter 11 horas. Para corrigir as 121 provas, eles gastaram 11 horas. Quantas provas a Maria corrigiu a mais que o João nessas 11 horas? Ela corrige uma prova a mais por hora, né? Então, a Maria corrige uma prova a mais que João em 1 hora. Em 11 horas, ela vai corrigir 11 provas a mais, né? Corrigirão tudo em 11 horas e assim, Maria terá corrigido 11 provas a mais que o João nessas 11 horas. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Eu fui seguindo o raciocínio aqui com você passo a passo, mas no frigir dos ovos, essa questão só tinha uma divisão, né? Então, não era uma questão tão difícil, ok? Vamos para a próxima, questão número 108. Questão de regra de 3 simples. Em uma cidades ou em duas cidades? Ou é em uma cidade ou são duas cidades, né? Em uma cidade são cometidos 45 crimes a cada 30 dias. Logo, em 360 dias, são cometidos quantos crimes? Regra de 3 simples. 45 crimes ocorrem em 30 dias, X crimes ocorrem em 360 dias. Regra de 3 simples, multiplica como se fosse um X. 30 vezes X é igual a 45 vezes 360. Pego o 30 que está multiplicando, passo para cá dividindo. Então, a gente vai ter 45 vezes 360 dividido por 30. O que eu posso fazer? Simplifico esse zero com esse zero. Vai sobrar 45 vezes 36 dividido por 3. Tanto 45 quanto 36 podem ser divididos por 3. Vamos dividir o 45. 45 dividido por 3 dá 15. Então, vou ter 15 vezes 36. Né? 15 vezes 36. 15 vezes 36 é fácil ou difícil? É fácil. Separa o 15 em 10 mais 5. Então, faz 10 mais 5 vezes 36. 10 vezes 36, todo número multiplicado por 10, basta colocar um zero. Vai dar 360. 5 vezes 36, se 10 vezes 36 deu 360, 5 é a metade, vai dar 360 dividido por 2, que é 180. Né? Então, eu vou ter 360 mais 180. 360 mais 180, 540. Teremos 540 crimes em 360 dias. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Essa questão aqui
numa prova como essa, você não podia errar, porque é uma questão muito, muito fácil. Então, quando a gente tem questão muito fácil, o problema de errar é que muita gente acerta, né? Então, se você erra uma questão fácil, você sai atrás, porque muitas pessoas irão acertar essa questão. Ok? Vamos para a questão 109. Em um campeonato, essa talvez seja uma das questões mais difíceis dessa prova. É uma questão de análise combinatória. Em um campeonato de xadrez, cada participante joga 2 partidas contra cada um dos outros participantes. Portanto, A joga 2 partidas contra B, 2 partidas contra C e assim sucessivamente. Ao final do campeonato, foram jogadas 342 partidas. Portanto, o número de participantes nesse campeonato é qual? Olha a situação. Você tem várias partidas, A, B e AB, né? Então são 2 partidas. O A vai jogar com o B 2 vezes. Então você tem AB e AB, AC e AC, AD e AD, né? Da mesma forma, você tem BA e BA, só que BA e BA é a mesma partida. A partida BA é igual à partida AB. A ordem aqui não importa, né? Então, se pensar em mando de campo, a gente teria AB e BA, por isso são 2 partidas dos times, certo? Então, como a ordem não importa, a gente vai. Como que a gente calcula o número total de partidas aqui? A gente vai fazer a combinação de todos os elementos, de todos os times, eu não sei quantos são, então a gente vai fazer a combinação dos N times de 2 em 2. E depois a gente vai multiplicar esse resultado por 2. Por quê? Porque cada time faz 2 partidas, certo? Entende? Então eu vou calcular primeiro o número de partidas aqui e depois multiplicar o resultado por 2, porque eu tenho 2 partidas, são duplicadas as partidas. Como a ordem não importa, então a partida AB é a mesma coisa que a partida BA, a mesma coisa assim, né? No campeonato é diferente porque o mando de campo é diferente. Mas eu conto a partida uma vez, a partida AB e BA é contada como uma só. A ordem não importa, a gente usa o conceito de combinação. Beleza? Então a gente vai fazer a combinação dos N times de 2 em 2. Combinação e depois multiplicar por 2. Então vou ter 2 vezes a combinação de N elementos organizados de 2 em 2. Esse total de partidas, o problema diz que é 342. Para saber a combinação, vou pegar o 2 está multiplicando, passar para cá dividindo, 342 dividido por 2 dá 171. Então eu vou ter combinação de N times de 2 em 2 vai dar 171 partidas. Como que a gente faz combinação? Combinação de N elementos organizados de P em P. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, N fatorial dividido por 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Isso é igual a 171. Como que eu desenrolo isso aqui? Vou fazer com N, né? Fatorial de um número não é o número vezes o antecessor, vezes o antecessor, vezes o antecessor, até chegar em 1. Então, fatorial de n é n vezes n menos 1 vezes n menos 2, né? Então, vou parar no n menos 2 fatorial, porque tem n menos 2 fatorial aqui embaixo. Então, eu vou ter n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, dividido aqui por n menos 2 fatorial. Aqui eu já peguei o 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Peguei o 2, que vai dar como resultado aqui, e passei para cá multiplicando. 171 vezes 2. Vou chegar em 342 de novo, né? Então, eu vou simplificar o n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial. Vai sobrar n vezes n menos 1 é igual a 2 vezes 171, que dá 342. N vezes n menos 1 é igual a 342. Multiplica aqui, n vezes n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n ao quadrado menos n, o 342 positivo passa para cá negativo, menos 342, isso é igual a zero. Temos uma equação de segundo grau, a gente calcula o n usando a fórmula de Bhaskara. Então, n vai ser menos b, menos 1, que dá mais 1, mais ou menos raiz do delta. O delta é b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, vezes o c, que é menos 342. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1 dá 2, né? Menos 1 ao quadrado, 1. Aqui eu vou ter menos 4 vezes menos 342. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 342 vai dar 1.368. 1.368 mais 1, 1.369.
Aí você chega na prova, raiz quadrada de 1369. Ah, meu Deus, não sei, como é que eu resolvo? Calma, calma. É só pensar um pouquinho, olha só. 30 vezes 30, você vai trabalhar por aproximação. 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9, 0 com 0, 2 zeros. 30 vezes 30, 900. 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, 0 com 0, 1.600. 30 vezes 30, 900. 40 vezes 40, 1.600. Então, o resultado aqui vai dar um número entre 30 e 40, porque esse número está entre 900 e 1.600. Ele é maior que 900, menor que 1.600. Qual número multiplicado por ele mesmo vai dar um número que termina em 9, né? De 0 até 9. De 0 até 9, qual número que multiplicado por ele mesmo dá um número que termina em 9? É o 7. 7 vezes 7, 49. Né? Então, testa 37, certo? 37 não é um número que está entre 30 e 40? Faz 37 vezes 37. 37 vezes 37 dá 1.369. Então, a raiz de 1.369 é 37. Beleza? Como a gente está tratando o número de partidas, a gente vai usar só o número positivo. 37 mais 1, 38. 38 dividido por 2 dá 19. Então, existem número de partidas, não, número de times, né? Existem 19 times nessa competição, nesse campeonato. Então, 19 é a resposta dessa questão, tá bom? No meu ponto de vista, essa é a questão mais difícil dessa prova, porque você tinha que trabalhar com a combinação sem ter o número total de times, né? Primeiro, você tinha que ver que tinha que fazer a combinação, depois trabalhar a combinação sem ter o número, fazer a combinação só com a incógnita, beleza? Concorda que essa questão é difícil? Eu achei a mais difícil. Vamos para a última questão. Outra questão de análise combinatória. Alfredo tem 7 barras de chocolate, todas de sabores diferentes. Que delícia! E uma caixa onde cabem apenas 3 barras de chocolate. Alfredo decide encher completamente a caixa com suas barras para presentear um amigo. Pode ser eu. Se a ordem em que as barras são colocadas na caixa não altera o presente, então essa frase é importante. A ordem não altera o presente. Então, quando a ordem não altera, usa combinação. Quando a ordem altera, usa arranjo, tá bom? Então, o número de presentes diferentes que Alfredo pode criar com 3 de suas barras de chocolate é igual a quanto? Você vai fazer a combinação das 7 barras de chocolate de 3 em 3. Só isso. Combinação de 7 de 3 em 3. Combinação de 7 de 3 em 3 é 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. 7 menos 3 dá 4, então vou ter 4 fatorial aqui embaixo. Aqui em cima, vou prosseguir até 4 fatorial. Então, vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. 7 menos 3, 4. Tem o fatorial, continua com ele aqui. Por que eu parei no 4 em cima? Porque eu vou ter 4 fatorial embaixo. Então, eu vou simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. O que eu posso fazer aqui? 3 vezes 2, 6. Posso simplificar 6 com 6. Então, vai sobrar 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Existem 35 formas de organizar essa caixa de chocolates que será mandada a mim. Valeu! Então, 35 é a resposta dessa questão. Assim, a gente encerra esse vídeo. Curtiu? Se curtiu, lembra, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Se você quiser aprender mais, dá uma conferida nos links que eu separei para você. No mais, foi um prazer ter a sua companhia. Bons estudos e até a próxima!